A PEC, de autoria do nobre e ilustre senador Cajuru, grande representante aqui do estado do Goiás, que põe fim aos cargos executivos de governador, prefeito e presidente da República, faz exatamente isso. Coloca mandato de 5 anos para todos, à exceção dos senadores, que é uma regra também geral. Isso eu quero fazer uma observação aqui. Por exemplo, se cita muito os Estados Unidos, que o mandato de senador nos Estados Unidos só são 6 anos, que no Brasil são 8 anos, e que nós estamos querendo aumentar o mandato de senador para 10 anos. Eu quero chamar a atenção que o mandato de senador nos Estados Unidos realmente são de 6 anos, mas o mandato de deputado estadual são de 2 anos apenas. Então, o mandato de senador nos Estados Unidos vale por 3 mandatos de deputado. Aqui no Brasil, o mandato de senador são 8 anos, mas o mandato de deputado são 4 anos. Então, o mandato de senador vale 2 vezes o mandato de deputado. E, senador Plínio, eu fiz uma pesquisa superficial, mas mais ou menos universal, e é uma regra geral no mundo inteiro o mandato de senador ser mais estendido do que o mandato de deputado. Por exemplo, outro exemplo, o México. O mandato de senador no México são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3 anos. Seria o dobro aqui, como no Brasil. Como nós estamos colocando o mandato de deputado, a legislatura, por 5 anos, a partir de 2034, o mandato de senador, a partir de 2034, seriam de 10 anos. Aos que vão renovar o mandato agora em 2026, que é o meu caso, para não ser acusado de estar legislando em causa própria, o mandato continuará de 8 anos. Então, os senadores que foram eleitos, que serão 2/3 do Senado, agora em 2026, serão eleitos por 8 anos e o seu mandato terminará em 2034. E estamos também, no nosso parecer, promovendo a coincidência das eleições no Brasil. E para coincidir as eleições, nós estamos usando o mecanismo mais simples, que é botar um mandato estendido para os prefeitos e vereadores que serão eleitos na próxima eleição em 2028. Então, nós tivemos eleição em 2024 para prefeito, teremos outra eleição em 2028 e esta será a última reeleição para prefeito no Brasil. Ponto final. Quem foi eleito em 2028 será eleito para um mandato de 6 anos, sem direito à reeleição. Como nós já estamos muito em cima da eleição de 2026, seria uma frustração de expectativa e uma frustração de expectativa de direito muito grande, nós estamos preservando a eleição de 2026 tal qual está na legislação eleitoral atual. E aí, estamos colocando a reeleição de 2030 como a última reeleição do Brasil. Então, 2026 nós não vamos falar nela, porque já está muito em cima. A primeira eleição depois de 26 será 2030 e será a última reeleição no Brasil. Significa dizer que quem foi eleito em 2030 será eleito por um mandato de 4 anos, para coincidir as eleições de 2034, sem direito à reeleição. E a partir de 2034, as eleições se darão num dia só no Brasil, de vereador a presidente da República, de 5 em 5 anos, 2034, 2039, 2044, 2049 e assim por diante. Isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o advento da reeleição tem trazido muitas distorções na prática política. Haja vista o resultado eleitoral da última eleição. Vossa Excelência poderia imaginar o que aconteceu na eleição passada? 83% dos prefeitos que disputaram a reeleição no Brasil, que foram em número de 2.918 prefeitos no Brasil, foram para a reeleição, 83% deles conseguiram se reeleger. E isso é um dado muito claro, muito elucidativo, de que não há uma paridade de armas quando se vai disputar uma eleição com o prefeito ou o governador ou o presidente da República no poder.
Aliás, no caso de presidente da República, nós só tivemos uma exceção do presidente não ser reeleito. E isso se manifesta de maneira mais efetiva à medida que os estados são mais pobres e o poder político, o poder da prefeitura, evidentemente se torna mais forte com relação à sociedade. Então, os estados que tiveram uma reeleição num nível menor foram os estados de Santa Catarina, os estados de São Paulo, já estados como Roraima e Amapá, não estou aqui diminuindo nenhum deles, só fazendo uma constatação estatística, tiveram 100% dos seus candidatos a prefeitos reeleitos. E no meu caso, por exemplo, do caso do Piauí, para não ficar de fora, 85% dos prefeitos do Piauí foram reeleitos. Então isso está trazendo, o advento da reeleição, uma concentração de poder muito grande, perpetuação de um mesmo grupo político no poder. Isso vai contra o princípio do republicanismo, que é a alternância e a rotatividade do poder. Os prefeitos, governadores, presidentes, salvo raras e honrosas exceções, abusam do poder político e da estrutura de poder que têm para se reelegerem, né? E termina as gestões perdendo uma capacidade de planejamento e de execução de obras estruturantes a médio e a longo prazo, porque estão sempre os políticos, os gestores, quer sejam governadores, quer sejam prefeitos, envolvidos com resultados eleitorais imediatos e, evidentemente, fazendo obras sem ser obras a longo prazo mais estruturantes. Então, termina sempre procurando ações mais imediatas para poder gerar efeito eleitoral. Então, dizendo tudo isso daí, eu rejeitei todas as emendas, mas acolhi a todas as manifestações que houve aqui dos senadores e fiz um parecer de acordo com aquilo que foi discutido aqui na última reunião. O que foi que os senadores mais se manifestaram contra o meu parecer? É que a reeleição, o fim da reeleição é uma coisa tão boa para o Brasil que nós não deveríamos deixar uma transição tão longa quanto eu estava propondo. Então eu estou encurtando a transição. A primeira eleição de prefeito será a última reeleição. E a primeira eleição de governador, tirando a próxima, porque já está muito em cima, será a última reeleição. Então, atendendo ao anseio aqui dos senadores. E houve também crítica ao mandato de senador de 10 anos. Houve emendas no sentido do mandato ser de 5 anos. Nós optamos por essa regra que é mais ou menos universal, do mandato de senador ser mais estendido, e isso daqui vai para debate. Naturalmente, o senador que apresentou a emenda de o mandato de 5 anos vai poder destacar e nós vamos votar se o mandato será de 10 ou de 5 anos. Então, dizendo tudo isso, senhor presidente, estou consciente de que estamos fazendo história e estaremos fazendo um grande benefício ao nosso país e corrigindo um erro histórico que nós cometemos no passado. Aliás, cometemos 2. Em 82, o mandato de prefeito foi estabelecido de 6 anos para descoincidir as eleições. Nós estamos corrigindo agora, botando o mesmo mandato de 6 anos para coincidir as eleições. E a questão da reeleição, que nós introduzimos a reeleição no Brasil, que é completamente contrário à nossa tradição republicana. Nunca houve reeleição para cargo executivo no Brasil. E nós estamos voltando ao nosso leito histórico de não ter reeleição para cargo executivo no Brasil.